Boa noite, galera. Boa noite, bem-vindos. Espera aí, deixa eu. Adícia. Boa noite, quinta-feira. Correria danada. Mas começando a nossa live hoje. Boa noite, Kelly. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Serginho. Vamos ver aqui se a Letícia já entra. Opa, peraí. Cadê a Letícia? Vamos lá, mandei o convite aqui para ela. Vamos ver se ela. Hoje é a nossa segunda live. Que bom que Oi, conseguimos. Oi, Lê. boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você? Que frio é esse aí? Então, menina, que calor é esse? Aqui tá. Florianópolis, graças a Deus, tá chovendo. A gente estava numa seca horrorosa aqui. E Nossa, que desde ontem bom. chovendo, esfriou. Ai, que delícia. Eu acho que tá chegando aqui amanhã isso aí, viu? Esse friozinho. Aqui tá uns 17, 18 graus, tá muito gostoso. Ai, que bom. E aí, Lê, tudo bem? Correria? Então, menina, correria, vou falar até do que aconteceu na minha vida de ontem para hoje. Jura? Vou aproveitar, né? Porque a gente está falando de não teve nenhum suicídio na família, tá tudo certo, né? A gente Uhum. vai falar sobre isso hoje, mas além da questão do suicídio, né? A gente vai falar das causas que muitas vezes levam à questão do suicídio e que tem a ver com a síndrome de aniversário, né? De Anne Ancelan, Uhum. que são E esse é o datas. seu mês, né? Você já falou. Então, você estava lá na live do no professor Lauro, né? Tava lá no podcast. É. E aí compartilhei lá. Então, para quem está chegando agora, né, eu e a Verônica vamos falar sobre suicídio. Amanhã eu tenho uma palestra em Brusque, que é aqui em Santa Catarina, para falar sobre isso. Lembrando que nós estamos vivendo o mês de setembro e existe uma organização internacional que, para o mês de setembro, né, criou uma data, que é o dia 10, que é o mês, e é uma data específica de Sim, conscientização de que a gente precisa falar sobre o suicídio. Então, sim. muitas vezes, algumas pessoas até dizem que a gente não deve falar porque falar pode dar um condicionamento para que a pessoa tenha esse tipo de comportamento, mas a corrente mais atual, né, as pessoas que trabalham com isso dizem não, a gente precisa falar sim, porque existe por trás do suicídio muita dor, né, existe sofrimento e tudo que a gente puder fazer para minimizar a dor ou para trazer à luz da consciência quais são as causas que poderiam programar, direcionar, ou fazer com que uma pessoa não suportasse mais a dor, né, do estresse, do que leva na alma e cometesse um suicídio, né? É importante que a gente fale sobre o assunto. Então, E é uma dor é muito atual e silenciosa, né? necessário. Hum? É uma dor muito silenciosa e as pessoas acham que é para chamar atenção, acham que é frescura e tem aqueles mitos, né? Quem é para se matar não fica avisando e não, isso é tudo mito. As pessoas Isso. têm que ficar muito atenta a isso. Exatamente. E assim, é, é importante que a gente saiba algumas coisas, que existem instituições muito sérias no Brasil, inclusive, que olham para isso, né? O CVV é um deles, né? Sim, O Centro de Valorização à Vida. Então, existe um canal, um número, que é 188, isso. então é cheio de voluntário, né? Inclusive, eu tive uma aluna que era do CVV, muito interessante o trabalho deles e com certeza eles salvam vidas, né? E há depoimentos de pessoas no CVV de que muitas vezes eles recebem ligação de pessoas de dentro da balada, né? Então, não necessariamente estão Nossa, sozinhas, estão no meio de um monte de gente se sentindo sós,
né? Realmente é uma tristeza grande, gigantesca, que a gente não consegue entender de onde vem. A gente está vivendo um mundo de caos, né? E antes de entrar na psicogenealogia, a gente podia falar um pouco de pineal, um pouco de física quântica. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A nossa pineal, que é o nosso terceiro olho, que está no meio da nossa cabeça. Sim. Ele é formado por um cristal, né? Um cristal de hidroxiapatita. E esse cristal, ele cria um campo magnético em torno da nossa cabeça, do nosso corpo, né? É como se a pineal fosse o centro de força do corpo. E tanto a pineal, quanto o cérebro, quanto o coração, eles vibram numa frequência de 7,83 Hz, que é a mesma frequência da Terra, cujo nome se denominou ressonância Schumann, que foi a pessoa que fez essa descoberta. Então, desde da superfície da Terra até uma distância de até 100 quilômetros, a Terra pulsa nessa frequência. Os nossos órgãos pulsam nessa frequência. E que também é uma frequência de onda baixa, onde nós entramos em hipnose. Onde nós entramos num transe profundo, né? Então, é a mesma frequência. Então, veja que nós temos mecanismos magnéticos na nossa mente, na nossa cabeça, e esses mecanismos magnéticos também que nos conectam com o todo, com o cosmos como um todo, também transformam informações em sinapses neuroquímicas, então transformam em informações psíquicas. E todo mundo hoje dorme com o celular do lado da cabeceira. Pior que é. E tem um campo eletromagnético, né? Então, antes da gente falar da psico, que a gente vai falar das causas transgeracionais, a gente também precisa saber que o inconsciente vibra 211 milhões de bits por segundo, enquanto que o consciente vibra 50 bits por segundo. Então, o que acontece? O nosso inconsciente capta informações muito mais rápido e muito mais informações do que o próprio consciente. E a gente não se dá conta disso. Então, assim, propagandas subliminares a gente recebe o tempo inteiro. Mulheres de corpo perfeito, de rosto perfeito. Hoje até se quebra um pouco esse estereótipo, né? Os jogos eletrônicos também acaba que a gurizada joga os jogos, não estou generalizando, mas enfim, é o tempo inteiro jogo de matar, de morte, de sangue, etc. Os jornais da televisão, se a gente for elencar, faça o teste, quem está assistindo a gente, faça assim, faz 2 colunas. Bota lá, notícia positiva, notícia negativa. E vai ticando quantas positivas tem, quantas negativas tem. E no final do noticiário, perceba, ainda que você, teu filho, vocês estejam jantando, a televisão está ligada, ninguém está prestando atenção, em aspas, porque o teu inconsciente está conectado com a televisão. Você está aqui conversando com a família, né? Nós dois estamos aqui, mas o nosso inconsciente está mapeando o todo. Então, a gente recebe informação o tempo inteiro. As crianças mais ainda. Então, o grande número de suicídios, ele está se dando nos jovens, nos adolescentes, né? Que estão cada vez mais sozinhos, e a gente sabe que nós somos um ser gregário, a gente precisa estar em grupos, em conjunto, fazer parte, sentirmos parte, pertencentes. E hoje a gente vê muitas pessoas numa vida que não é a vida real, principalmente jogada no Instagram, né, na mídia. Quer dizer, nem todo mundo vive a felicidade, aquela vida legal o tempo inteiro. Todo mundo tem altos e baixos, assim é a vida. Sim. Mas o que vai para o Instagram geralmente é aquela coisa linda, maravilhosa, que não tem nada a ver com a nossa vida. A nossa vida é feita de momentos. E que bom, se a gente estivesse numa linha reta, estaríamos todos no hospital. Mas isso cria nas pessoas uma falsa análise de que, poxa, todo mundo está vivendo isso, todo mundo está indo para Disney, todo mundo tem roupa nova, todo mundo está feliz e eu não estou. E está todo mundo vivendo isso individualmente, né? E as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E claro, né? É fácil para você dominar algumas massas, isolá-las, né?
Sim. Então é o que tem acontecido, né? O isolamento, a falta de pertencimento, as pessoas cada vez mais voltadas, os casais na cama, cada um no seu celular, né? Não se lê mais livro nenhum. Então, que sirva de reflexão para a gente ver o que a gente está dando para os nossos filhos em termos de alimento mental. Não, esses O que dias está eu ligado vi na nossa no, cultura. não sei se foi no Instagram, no Facebook, um anúncio que era curso Kids para YouTuber, para criança ser YouTuber. Aí eu falei, como assim? Tem curso para criança ser YouTuber, olha isso. Porque Pois hoje é. em dia é o que essa molecada quer ser. Ou quer É. trabalhar com game, ou quer trabalhar com YouTuber. Tudo bem que seu filho trabalha, né, com game. Meu filho é design de games e fotógrafo. Então, e a criançada quer... Acha que porque vê ali É. a criança, porque hoje em dia é coisa de 5, 6 aninhos já estão ali na televisão, no YouTube. Acho que aquilo lá é... Enfim, não sei o que passa, né, na cabeça dessa criançada hoje em dia. Pois é. Cada vez pior, né? Eu não sei E onde a gente vai parar, isso mas que você é um falou conflito que da... todo mundo vive hoje. Isso que você falou da pessoa estar na balada ligando para o CVV. Eu acho que é uma das piores sensações, porque você está na multidão, mas sozinhos. Só Então assim. a sensação é muito louca, né? Que idade eu tenho? Eu tenho 47 anos. Eu E eu tenho um filho de 36. 21 e tenho uma filha de 13. Eu tenho 36, uma filha de 9, a Letícia, e o Lucas de 5. Quem perguntou a idade? É, José o Batista. José, não sei, ou ele está nos achando muito nova, enfim. Mas entrando um pouco na psicogenealogia, né? A gente falando dessa questão do suicídio, Uhum. para quem já nos acompanha um pouco, sabe que a gente analisa quando a gente tem uma determinada situação conflitiva na nossa vida, quer seja ela provocada por uma questão psicoemocional, né? Ou física, nós olhamos para o que a Anne conceituou como síndrome de aniversário, que nada mais é do que uma repetição de datas e dados da vida, né? Então a gente analisa, nós vivemos em ciclo o tempo inteiro, né? Tudo na vida é cíclico, as marés, a lua, a menstruação, né? A gestação, ela é de 9 meses, não é por acaso, né? Tem todo um ciclo. E disse que em 3 meses, né? Acho que são os orientais que entendem assim, que 3 meses antes daquela alma entrar no ventre de uma mãe, ela está sendo preparada, e por isso, então, ela teria o ciclo de 12, né? Sim. Nós, na psicogenealogia, analisamos 9 meses antes da concepção, quer dizer, um novo ciclo de registro psicoemocional e epigenético. Então, quem não sabe o que é epigenética, tudo aquilo que nós vivemos é transcrito no nosso código genético a partir da transcrição do RNA no DNA. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar eventos da nossa vida, situações que nos acontecem em determinados momentos, nós também nos sentimos tristes, né? Estamos muitas vezes nos deparando com determinada situação e não entendemos o porquê. Às vezes você está vivendo bem, né? Sem nenhum tipo de dissabor, e de repente você parece que entra numa data que é o que a gente chama de uma data magnética, como se essa data te puxasse, né? Tivesse algo ali que te puxasse. Então, quando acontece isso, né, esse mecanismo de um determinado momento do ano, ou momento da tua vida, de uma determinada idade, muitas vezes estamos vinculados com pessoas que passaram por alguma situação traumática na mesma idade, na mesma data, na mesma estação do ano, e por aí vai, né? Quando a gente vê, a gente está repetindo esses contextos, inclusive acidentes, né? Que foi o que aconteceu com meu filho. Vou contar para vocês. Ai, ai, ai. Pois é. E aí comecei a fazer aqui, um pouquinho antes da live, né? O genograma para mostrar. Depois eu quero ver se eu consigo virar a câmera aqui para a gente mostrar
para a galera que está nos assistindo. Tá. Nós também temos algumas situações que poderiam ensejar uma tristeza, uma depressão, um sentir profundo de que eu não tenho um propósito de vida, de que falta algo para mim, eu tenho uma sensação de vazio interior. E muitas vezes, neste caso, nós temos pessoas mortas na árvore. Quando eu falo árvore, né, na tua árvore familiar, no teu clã, muito jovens, de forma abrupta ou prematura. Né? Então, assim, crianças que morrem muito jovens, pessoas que morrem atropeladas, adultos mesmo que morrem muito cedo em função de determinados contextos, acidente, infarto, deixam filhos pequenos, deixam uma mulher desamparada. E aqueles que ficam, né, registram esse dado, esse acontecimento, essa dor, e portam o que François Douto, Anne Ancelan, Gregory Bateson, toda essa galera chamava de cripta. Né? Nicolas Abraham, Maria Torocchi. O que é a cripta? É um buraco. É como se fosse uma coisa fechada. Ali dentro tem uma dor que o clã carrega no corpo sistêmico. E algum membro desse sistema vai manifestar essa dor. Então, muitas vezes nós nascemos na mesma data de morte de alguém, fomos concebidos na mesma data de morte de alguém, ou fomos concebidos na mesma data de nascimento desse alguém, ou temos o mesmo nome desse alguém que morreu muito jovem. Muitas vezes, irmãos, né? Então, às vezes, nem é no transgeracional, é na linha horizontal mesmo. Então, muitas vezes a gente tem ali abortos, irmãos mortos muito jovens na árvore, e aí, de repente, vem um outro filho, que a gente chama de filho de substituição, né? E essa pessoa vem para suprir o luto, vem para tentar reparar esse vazio, né? Essa vida que não foi concluída, esse pai e essa mãe que não conseguiram processar essa perda. E muitas vezes, e a gente vê isso o tempo inteiro, na mesma data de morte, no mesmo contexto, na mesma estrada, no mesmo período do ano, acontecem situações, inclusive de tentativa de suicídio ou até de vias de fato, onde a pessoa chega às vias de fato do suicídio, né? Uhum. Por quê? Porque tem algo muito maior, nossa mente inconsciente nos governa, e essa mente inconsciente tem esses registros, e muitas vezes ela vai, né, ela se conecta com essa dor, com esse dado ou com essa data, e a pessoa não consegue discernir, não consegue ter controle das suas ações conscientes, e deixa com que o inconsciente, que é essa dor, esse comando interno que nós temos, essa cripta, nos leve a uma tristeza a tal ponto que chegamos, então, a essa situação extrema de tirar a vida. Uhum. E nós temos, inclusive, vários exemplos para citar, e eu quis trazer hoje um que aconteceu na minha família, né? Então, não é de suicídio, mas é de um dado. Deixa eu ver se eu consigo voltar a câmera para o meu computador. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui. Aqui. Vocês enxergam, né? Você enxerga? Sim, sim. Então, olha lá. Quando a gente se conecta com um dado ou com uma data, né? A gente chama isso de síndrome de aniversário. Então, eu botei um dado para brincar um pouco, já que a gente está falando de um assunto tão sério. Então, um dado é um acontecimento. Foi um acidente numa estrada, foi uma queda de uma escada, enfim, é um dado. Uhum. E uma data. Então, a gente vai olhar, tá? Aí, eu trouxe aqui um pouquinho da minha árvore genealógica. Vou virar um pouquinho mais. Esse aqui é meu filho. Esse aqui é o nome do meu avô, Andrzej, seria Andrei, né? Ele emigrou da Bielorrússia em setembro de 1938. Nós estamos agora vivendo o mês de setembro. O meu filho chama Pietro. A data de concepção dele, 26/11, e a data de nascimento dele, 12/8. Olha a data o nome do meu pai, que é Pedro. A data de 8/8, ele é de 7 meses. Data de nascimento do meu pai, 8 de março. O meu pai morreu dia 14 de novembro e minha mãe dia 14 de dezembro do mesmo ano.
Quando meu pai perdeu o pai dele, ele tinha 12 anos. Então, essas coisas não processadas pelo meu pai, em algum momento, esse sistema escolhe alguém para dar continuidade a essa dor. Então, meu filho tem o mesmo nome, né? Com certeza existem situações aqui para serem reparadas. O meu filho, aos 21 anos, né? Ele está com 21 anos agora, ele se acidenta e bate a cabeça, né? Eu vou mostrar depois uma foto para vocês. Isso foi ontem. 21 é o contrário de 12, né? Veja, é uma data espelhada. E quando a gente sabe que quando a gente estuda psicogenealogia, né, a cabeça é o arquétipo do pai. Então, de novo, volta a história da perda do pai. Eles vieram, então, da Bielorrússia, olha só que interessante. O que acontece no início da Primeira Guerra Mundial foi em setembro, 1º de setembro. 17 de setembro, ou seja, anteontem, né, as tropas soviéticas entram em Belarus Ocidental. Então, muitas pessoas da família do meu avô e da minha avó morreram nessa época, tá? Por conta dessas tropas. Então, vejam que é uma data extremamente dolorosa para o meu sistema familiar, ainda que não estivessem lá, vivenciaram tudo isso, né? Tem uma história, né? Tem uma história. Meu irmão teve uma síndrome de Steven Johnson em agosto de 2016, ou seja, um mês antes do que nós estamos vivendo agora, então foi algo muito doloroso. A minha mãe, né, essa aqui é uma imagem que eu tirei hoje do meu Facebook, lá, 21 de setembro de 2016, ó. A minha mãe tem um câncer de mama, aqui a gente tirou o cabelinho dela para evitar que ela tivesse problema, que não cai, aqui estou eu. Meus irmãos, meu irmão tem um tumor de hipófise também. O meu pai, então, essa é uma reportagem da época que o meu pai teve um infarto em 26 de outubro. Então, vejam que é uma sucessão de coisas dolorosas que começaram a acontecer em setembro, né? E a gente está olhando aqui o transgeracional. Meu pai tem um infarto em outubro e ele morre, então, um mês depois, né? Ele morre em 14 de novembro de 2016. Então, tudo começa em novembro, né? E a minha mãe morre em dezembro. Exatamente um mês depois. E aqui está meu filho. Essa foto é de hoje. Ele também foi, então, é setembro, né? Acidente. Ele estava no estádio do Internacional ontem. E o meu pai sofreu um infarto quando ele estava assistindo um jogo do Internacional. Então, tudo isso para vocês verem como é forte a data e o dado, né? Essas situações que muitas vezes a gente vive e que tem um marco na vida da gente, um marco de dor. Sim. E essa dor atravessa gerações, por isso é transgeracional. Né? Então, o colega ali me pediu para saber a experiência de vida. Querido, tenho muita experiência. Eu tenho experiência de passar fome. A gente passou fome por conta da quebra, né? A gente teve experiência de um tumor de hipófise do meu irmão na época da fome. Eu tive experiência de estar no auge do escritório de advocacia e sair dali e, de repente, meu marido ser demitido no mês de setembro. Então, assim, são situações que a gente acaba vivendo ao longo da nossa caminhada e a gente não para se dar conta, né? O quanto esses momentos são dolorosos e a gente registra no nosso corpo, na nossa psique, essas dores. E o nosso sistema acaba atraindo, porque, veja, nossa mente tem um mecanismo, um campo magnético que atrai, né? Isso é física quântica. Tudo que eu tenho dentro atrai o externo. Então, se eu vivi um acidente, eu, enquanto sistema, vivi um acidente num determinado momento da vida, eu vou acabar atraindo esse movimento aonde eu estou em determinada estrada, em determinado mês, em determinada idade, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue tomar consciência disso e aí larga essa informação. Porque quando você toma consciência, você libera. Sim. Então, muitas vezes o suicídio, a gente diz que o suicídio ele está programado, né, com todo o perdão da palavra, por pelo menos 3 gerações atrás. Ou seja, é uma dor que não foi processada ao longo das últimas 3 gerações para chegar numa pessoa e ela não conseguir dar conta dessa dor, sabe?
E muitas vezes ela basta que ela olhe para essa situação de repetição para dizer, escuta, mas ok, eu sinto isso, mas isso não é meu. Isso já me aconteceu várias vezes. Eu lidando com pessoas que estavam, né, querendo tirar a própria vida, e quando elas se deparam com essa situação, elas dizem, nossa, mas então eu não sou suicida. A pessoa diz, eu não sou suicida. Não, é muito doloroso você dizer para alguém dizer eu sou suicida, é forte. Você Sim. nem deveria mencionar dessa forma, né? Não, você tem uma dor, você não compreende essa dor, mas agora estou te mostrando aonde está o teu sistema para que você possa ter uma oportunidade de sanar. E Né? também o que eu percebo em alguns atendimentos é que essa dor é tão profunda, tão no sistema, no transgeracional, que a pessoa se identifica ela sendo aquela dor. Então, quando a gente trabalha assim, que você não é a dor, e se você soltar essa dor, a pessoa não se reconhece. É uma coisa tão impregnada, é como se tivesse mesmo um mandato muito mais forte. E aí é um trabalho que você tem que fazer para a pessoa deixar sair. E quando eu vejo, estou lendo muitos artigos esse mês sobre o suicídio, fala muito da fala, né? Da importância de você falar. Porque a hora que você fala, você já abre um canal. Você mesmo falou, deu uma aula aí de energia, de física quântica, você já abre uma outra frequência, tipo, precisa sair. Claro. Muitas vezes é a fala, às vezes é o canal para isso dar uma aliviada, né? É bem isso. É bem isso. Quando você está perto de alguém que fala isso, ao invés de você dizer, ah, não faça isso, ah, não, olha bem, eu passei por determinada situação, não tem como comparar. Você é uma outra pessoa, você é um outro universo. Sim. Agora, diga para a pessoa, escuta, estou aqui, quero te ouvir, me fala. Me fala da tua dor. Me conta, né, o que você sente. Você já experimentou? Vamos olhar junto sobre uma outra ótica, juntos, né? E aí a pessoa não se sente só, ela se sente ouvida, né? E muitas vezes ela tem esse condicionamento de uma pessoa morta no sistema. Também, né? Que é muito forte. Então, naquela idade que a pessoa morreu, naquela data que a pessoa morreu. É uma situação sistêmica mesmo. A gente chama do emaranhado. É uma dor, é um nó, é um emaranhado, é uma situação magnética que atrai a pessoa do sistema para viver determinadas situações em determinadas datas, em determinados momentos da vida. E isso é uma coisa que você falou da dor, né? Eu falo isso muito em alguns processos, principalmente no renascer, que a gente fala das mulheres. Fala, não tem dor mais difícil, mais dolorida, mais triste, menos. O que importa é a sua dor. E às vezes a gente escuta, né? Pô, a fulana tá reclamando do quê? Tem de tudo, tem isso, tem aquilo, e ainda tá reclamando. Então, assim, esse lance muito da empatia, né? De você reconhecer a dor do outro, a dor do outro. É a dor do outro. Mulheres que, ok, abortou, pronto, acabou a vida. E tem gente que sofreu tanta coisa que, tipo, nossa, tá ali, firme e forte. E muito tem a ver também do sistema. Quando a gente olha para o sistema, a gente compreende por qual motivo certas dores são mais... eu ia falar nem fundamentadas, mas tão fortes, tão profundas, né? Esses dias mesmo, no nosso grupo do WhatsApp, não vou falar o nome, mas a situação foi muito interessante, que uma colega partilhou. E era agora, né? Foi essa semana, e ela disse assim: nossa, eu queria entender, partilhando no nosso grupo, né? Queria entender o que a minha família está vivendo. Porque minha mãe está com uma crise de asma, o meu pai tá com dor no ombro direito, e eu tô com cãibra nas pernas, e minha sensação é de que eu não consigo me mexer. Aí, quando eu vi essa sucessão de enfermidades, né, de sintomas na família, eu perguntei: o que vocês viveram no mês de setembro? Aí ela se tocou, né? Ela lembrou, fez a conexão, né? Ela disse: nossa, eu perdi um irmão no mês de setembro. E me parece que o rapaz era um adolescente ou era criança, não lembro. E que o pai não fala mais desse assunto. Claro, porque dói muito falar de um filho que morreu.
E aí ela disse assim, nossa, e agora eu lembro que o meu pai carregou o caixão com a mão direita. E qual era o braço que estava doendo nele? O braço direito. Por que que aquela mãe estava com asma, com problema respiratório? Porque o pulmão é o primeiro órgão que afeta com essa sensação de morte, né? Uma mãe que perde um filho, a sensação de que ela vai morrer junto. E falta o ar. Então a mãe neste mês estava, né, tendo esse comportamento e ela com cãibra nas pernas, né? Então assim, ela não conseguia se mover, ela estava paralisada. Como ela ficou paralisada quando o irmão morreu? E aí ela lembrou que o próprio filhinho dela também tinha tido um AVC no mesmo mês, né, há um tempo atrás. Então veja que interessante, né, o relato da colega também, de que neste mês de setembro também, ela vivenciou diversas situações sintomáticas, inclusive, de enfermidade, e que estavam atreladas à morte de alguém no sistema familiar. Aí quando ela compreendeu isso, ela disse, nossa, que ótimo, agora eu consigo trabalhar isso, porque isso me deu luz, me mostrou o que que é, né, a causa. Sim. Tem que, às vezes é o outro, às vezes a gente não tem consciência, né? Hoje mesmo, no atendimento, eu tornei consciente de uma coisa que eu falei, nossa, da minha idade, do ciclo da minha família, do que estava acontecendo. Você lembra que eu falei, tô no meio de um furacão aqui? Sim. Pronto. Aí eu falei, ai, não acredito que é isso. Então, assim, pá, parece que você fala, não é possível. Meu Deus. Parece que assim, passou. Tipo, não é Sim. meu, é um ciclo, Uhum. história de lá, sabe assim? Ai, que louco. Que louco. É muito bom quando a gente consegue liberar isso, né? E você estava falando da questão da pessoa, que a gente nunca pode comparar, né? Eu me lembrei, por exemplo, se no sistema familiar teve uma criança que perdeu o pai, sei lá, 5 anos, 6 anos, né? A criança perdeu o pai. Então, a sensação de desproteção é muito grande, porque o pai é o responsável pela proteção. E ok, o filho desse homem, dessa pequena criança que perdeu o pai, ou o neto desse homem, de repente, né? Ou a neta deste homem, ela, de repente, o marido separa dela. E aquilo que você falou, mas a pessoa separou e a sensação que ela tinha era que ela ia morrer. Por quê? Porque esta pessoa, no momento da separação de casal, que com certeza é uma dor diferente de perda de um pai e mãe, ela acessa a perda de um pai por alguém no sistema, no caso do avô dela. Então, qual é a sensação que ela tem? Falta de proteção, o biológico não arrasou, né? Vai faltar comida, o que vai ser da gente, né? Então, é uma sensação pavorosa. E aí, de repente, a gente não entende. Meu Deus, uma pessoa se separou do marido e parece que o mundo vai acabar para ela. Sim, porque ela conhece essa dor. No sistema dela, alguém, enquanto criança, que perdeu o pai, achou que o mundo ia acabar mesmo. Né? Achou que não ia conseguir sobreviver sem o pai, se sentiu desprotegido, de repente engorda o mundo. Oi, Lê, travou. Oi? Tá ouvindo, Letícia? Oi, a Lê travou aí. Vocês estão me ouvindo, galera? Ó, acho que dela a conexão caiu. Opa. Voltando aqui com ela. Vamos ver. Ela tá falando da dor. Oi, caiu, travou. Energia, viu? Na parapsicologia a gente diz que é a mente sobre a matéria. Ai, ai, ai. A gente fala de um assunto pesado. Eu estava na formação no final de semana e foi muito interessante porque uma colega teve uma catarse num determinado momento em que
se depara com uma informação de que ela que ela era uma Gisan, a gente estava decodificando um zumbido no ouvido. E de repente eu digo para ela, olha, quando você tem a catarse, eu disse para ela, acabou, solta isso. E o meu projetor que estava ligado apagou. E não teve jeito que fizesse a criatura ligar, nunca fez isso, aparelho novo, sabe? E realmente, então a gente é energia e essa energia também, ela se manifesta nos aparelhos. A gente acha bobo isso, não acredita nisso, mas quando vai ver, a gente tem interferência sobre todo o nosso entorno, né? A gente é energia. Sim, ainda mais nesse assunto, né? A aula de psicogenealogia com esse assunto, ela por si só já tem muita história, né? Foi interessante porque a gente estava decodificando o zumbido, porque é algo, até um colega disse, nossa, isso é muito difícil de decodificar os zumbidos no ouvido. Eu disse assim, olha, que interessante, todos os que vieram para mim, com a graça divina, aí a gente conseguiu decodificar. E aí a colega, então, ela trazia, ela disse assim, eu tenho um zumbido, e aí eu perguntei, como que é esse zumbido? E ela dizia assim, é como, ela fez assim, como uma eletricidade, né? E a gente já tinha falado, num outro momento, que ela teve na família uma mulher que teve um ciúme do marido, que descobriu uma traição, e ela foi internada num hospício. E aí eu perguntei para ela, como que as pessoas são tratadas num sanatório? Como eram tratadas num sanatório antigamente? E ela começa a chorar, porque se aplicavam choques elétricos. Sim. E era exatamente no ouvido direito, o ouvido que entra, né? Então, aí ela tem a catarse, ela entra realmente em contato com essa emoção e libera, né? Então, estava conectada com essa vida que foi ceifada prematuramente, essa pessoa morreu muito jovem, e morreu sob esse manto da dor, né? De estar internada no hospício e tudo mais. Sofrimento. Então veja como é forte, né? Como essas dores aí, eles reverberam, né? Vão passando de geração em geração até que alguém diga, não, ok, vou tomar posse disso, né? E é isso que a gente trata no curso de biopsicogenealogia, que vai ter daqui a pouco, né? Contagem regressiva. Daqui a pouco o professor Lauro está aí. Desse curso. Então, o professor Lauro está parando de dar aula, né? Cada país tem aí os seus representantes em termos de psicogenealogia. O professor Lauro está cuidando da escola como um todo e ele também precisa de um tempo para se reciclar, para estudar, para a gente poder entrar em contato também com outras coisas que a gente quer estudar e às vezes não tem tempo para isso, né? Sim. Então, o professor Lauro está vindo, vai ser o último curso dado no Brasil, pelo menos por um tempo, né? Sim. Ano que vem não vai acontecer curso de biopsicogenealogia, a gente não sabe qual é o movimento que a escola vai ter nesse sentido, com ele pelo menos não. E este curso então trata da decodificação dos sintomas das enfermidades, a partir da nova medicina germânica, da biologia total, né? Aí a gente traz Claude Sabat, Hammer, Salomon Celan, Christian Flechet, né? Essas pessoas que trabalham com decodificação e psicogenealogia. E a gente acaba, então, decodificando sintomas e enfermidades, trazendo o aporte do transgeracional, né? Porque quando você compreende onde é que está esse programa, que a gente chama de evento programante, você consegue soltar, né, essa informação. Já citei várias vezes aí que o acessório segue o principal, no caso dos processos judiciais. Então, quando você libera, faz um acordo no principal, o acessório cai. É mais ou menos a mesma ótica, a mesma razão que acontece em relação aos sintomas. Então, o professor Lauro vai estar do dia 3 ao dia 6, aí no Inovice. Em São Paulo. Né? Acho que ainda restam algumas vagas. Sim. E é um curso lindo, maravilhoso, em que ele ensina, além da questão do conteúdo, ele ensina a técnica da decodificação. Então, é para quem é terapeuta, para quem trabalha atendendo pessoas, para quem trabalha na área de saúde, que muitas vezes tem algum sintoma. É um curso excelente, muito bacana, que a pessoa vai ter uma ferramenta adicional para poder fazer o que eu fiz na história do zumbido do ouvido, né? A gente
já tem um direcionamento, e aí você vai no transgeracional, busca a emoção programante e desprograma. E na hora ela diz, nossa, parou o zumbido, era um zumbido constante, assim, e aí ela tinha dor no outro, né? Então, claro, eu perguntei, normalmente um a gente dorme e o outro a gente ouve, né? Então, essa análise, essa escuta consciente que a gente aprende no curso, inclusive, né? Para poder falar a coisa certa, na hora certa, e a pessoa decodificar. Então, essa é a ideia. Sempre lembrando que é uma técnica complementar ao tratamento médico, de saúde e terapêutico. Ontem eu fiz uma massagem, né? Segunda e terça eu trabalhei, foi puxado. E aí até ela é quiroprata, fantástica, e ela vai estar na biopsicogenealogia, porque eu comecei a conversar, ela falou, nossa, então agora eu entendo, porque às vezes o paciente vem, você trabalha e volta, né? Então, assim, às vezes é o músculo, é o lado, é o osso, é o movimento, e ela trabalha com a minha parte visceral. Então, ela falou assim, ela ficou, é minha essa vaga. E ela vai estar aí. Então, assim, até para massagista, você vê. Sim. Tá ali trabalhando, lidando com pessoas o tempo todo. E ela vai conseguir ajudar muito mais, trazer um outro olhar para o corpo da pessoa, para a história da pessoa, né? Nós tivemos uma colega, você fez a formação aqui em Florianópolis, que ela é cabeleireira, ela é consteladora, e ela fez o curso de biopsia, né? Além dela trabalhar como terapeuta, ela disse assim, nossa, eu lido muito com as pessoas. As mulheres, né, não vai ter equipamento que substitua uma cabeleireira ou uma manicure, né? Sim. Por mais que eles inventem aquela máscara dos Jetsons, que a gente enfia a cabeça, mas a gente vai no salão para relaxar. Então, ela dizendo assim, né, que as mulheres chegam e acaba sendo, o cabeleireiro ou a manicure acaba sendo uma psicóloga, né, uma confidente, porque tá ali, é a hora de falar as coisas que aconteceu no dia. Ela disse, poxa, se eu tenho um preparo, né, se eu tenho uma capacitação que me possibilite falar coisas certas para essa pessoa, né, ela vai se sentir bem no meu ambiente de trabalho. Então, além dela ser terapeuta, ela está trazendo isso para o próprio trabalho dela como cabeleireira. Achei tão bonito isso, né? Porque acaba agregando algo mais que as pessoas não se dão conta, né? Uma manicure hoje é uma profissional como nenhuma outra é capaz de tirar o celular das mãos de uma pessoa enquanto ela faz as unhas, né? É verdade. Então, olha a possibilidade que essa pessoa tem de falar algo positivo, né? De dar de falar palavras boas, de dar um novo significado aos problemas. Elas também estão cheias de problemas, mas enfim, né? Que a gente possa fazer algo mais. Já dizia meu pai que feijão e arroz todo mundo faz. Se a gente quer fazer algo diferente na vida, a gente precisa nos superarmos também nas nossas atividades, né? Então é isso. Fazer algo mais na tua profissão para se destacar como profissional, né? Por que não? Com certeza. A Ana Maria está pedindo informações da biopsicogenealogia. Nós enviaremos para você, Ana Maria. Isso. A Ana pediu também, a Ana Maria pediu um livro de psicogenealogia. Ana, o livro da Anne Ancelan está em PDF, por aí, né? Já está por aí. Então, eu te diria assim, começa pela Bíblia da Psicogenealogia, que é o livro Meus Antepassados, de Anne Ancelan Schutzenberger, que ali tá tudo muito solto. Eu sei que quem não conhece psicogenealogia começa a entrar em contato com os livros e parece que a gente não tem um fio da meada. Então, o Lauro conseguiu conceituar, contextualizar a psicogenealogia, por isso ele deu o nome de evolutiva, porque ele traz a nova medicina germânica, ele traz a análise da tatuagem, ele traz a grafologia técnica, tudo isso aplicado à psicogenealogia, por isso evolutiva, né? E agora em novembro também teremos o dental, né? O dental transgeracional, que é essa decodificação que os dentes falam, e que muitas vezes, como os dentes também têm cristal de hidroxiapatita, como a pineal, a gente faz essa conexão de informação mente e corpo. Então, os dentes também transcrevem toda essa informação do clã. Então, é outra ferramenta maravilhosa, que eu particularmente uso muito,
e que quando um cliente chega, ele dá um sorriso, você já, né? O básico do Opa! básico, você já tem um panorama ali, se é pai, se é mãe, se é você em relação ao pai, se é você em relação à mãe, né? Já dá para ter uma Esse dia ideia. dentista, fiquei lá meia hora, a já queria fazer consulta e tal, porque uma tem o dente separado aqui, já tentou arrumar 3 vezes e volta. Aí eu comecei a falar para ela, lá, você precisa de uma salinha aqui. Eu vou colocar você atendendo aqui. Depois que passa com a dentista, passa com você. Sim, exatamente. Porque muitas vezes tu põe aparelho, né? E daí tu tira o aparelho e os dentes voltam a se mexer. Por que que volta a se mexer? Por exemplo, o dentinho da frente, né? O dente direito, o 11, é pai, função pai. E o dente de cá, né? Que é o quadrante 2, então o 21 é função mãe. Então, quando a pessoa tem o dentinho separado, né? Lembrando que não é dente de leite, é dente definitivo, de uma boca já formada, a gente percebe que nesse clã, nesse sistema, há uma informação de função pai e função mãe separados. Então, lembrando que não necessariamente isso é uma separação de casal. Você pode ter pai e mãe vivendo na mesma casa, mas onde a criança sente a separação. Sim. Você pode ter um pai que morreu e ter um avô ocupando essa função pai, né? Então, assim, pode ter um homem que se sobrepõe à mulher, aí você tem dentes sobrepostos, o dentinho do homem se sobrepondo à mulher, você pode ter o dentinho da mulher se sobrepondo ao homem. Então, quando você vê tudo isso e de repente você mexe nessa arcada sem mexer na psique, os dentes vão se mover de novo para o lugar onde eles foram constituídos, porque ali tem uma informação, né? E muitas vezes a gente arranca um dente, faz um canal, e a gente tem ali naquele lugar que arrancou o dente, né? Minha irmã está vivendo um momento como esse, um campo interferente. Então, o que acontece? Ela tem um dente, ela está querendo botar um pino, a cunhada dela é dentista, e aí essa semana ela me ligou, ela disse, pelo amor de Deus, me decodifica isso, porque eu já viajei e não consigo colocar o pino. E esse pino, esse dente que ela está falando, é um dente que fala do trabalho, né? E ela e o marido dela tá vivendo uma situação em relação ao trabalho, né? Que é óbvio, isso reverbera nela. Então, esse dente tem um campo, esse local, ainda que não tenha o dente, tem um campo interferente, tem uma força que não está aceitando um pino, uma imposição, né? Se já morreu o dente em função daquela informação em relação ao trabalho, e ele está vivendo esse conflito hoje, como é para o corpo receber um pino, né? Que é uma agressão para aquele lugar, né? Então eu disse para ela, calma, né? Segura um pouco, já que é tua cunhada, segura um pouco, trabalha essa decodificação em ti, e aí depois, com a alma mais pacificada, você vai conseguir colocar esse implante, né? Mas ela não estava conseguindo, porque ela é uma PhD nesse assunto, ela é ótima. Não dá, ela disse, nunca aconteceu isso comigo, né? E aí minha irmã disse, agora eu entendi por quê. Fui buscar a causa e faz todo sentido. E que bom que existe tudo isso, né? Só está começando, graças a Deus. Esse processo de evolução na humanidade. Isso. E aí esses cursos não têm pré-requisito, acho legal o pessoal saber, porque eu recebo essas perguntas o tempo inteiro, né? Tem pré-requisito? Não, não tem. Porque se você quiser trabalhar para autoconhecimento, você tá disponível, se você é advogado, se você é médico, se você é microfisioterapeuta, se você é da área de saúde. Você né? sente o chamado, se você acha que você sente chamado. A história da minha família, vai. Isso, vai fazer. Então aproveite que no caso da biopsia é uma oportunidade incrível e única, né? A gente não sabe se o Lauro vai continuar dando esse curso, mas enfim, tá aí. E o dental é maravilhoso, sim. Eu te digo que os meus atendimentos hoje estão... Eu não consigo mais desassociar, né, a psicogenealogia com a análise dos dentes. Elas caminham juntas. Sim. Quem quer mais informações, pode mandar aí, que a gente vai mandando aí, a Ádila. Isso, a Camila vai estar conosco, uma delícia, que delícia, vamos estar juntos. Então tá bom, vamos bombar. Gente, além de ser uma ciência fantástica, você compreender
vai ter um outro olhar para a saúde. Agora que teve essa onda aí de vacina de sarampo, eu nem entrei nessa vibe. Eu também não. Outro olhar, é outra consciência e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E além do seu Lauro, que assim, ele acaba decodificando ali, né? A aula é muito prática, então você vê coisas assim acontecendo, as pessoas se emocionando a partir de um determinado momento. Eu lembro que ele falou do meu pai, né? Que eu falei que meu pai faleceu de HIV, né? Ele fala, ninguém falece de HIV, mas qual é o conflito que está por trás disso? Então foi muito revelador, foi fantástico. Você trazer esse outro olhar e falar, nossa, como tudo faz sentido, né? E é o conflito que tem ainda lá no sistema do meu pai. Sim. E o teu filhinho, né? Eu lembro que a gente estava aí e o teu filhinho conectado. Eu não lembro se era com teu pai ou com o pai do teu pai. É com o meu pai. E aí ele pegou o passaporte do teu avô, que era pai do teu pai, não é? Ele pegou o passaporte do meu bisavô, Isso. que é avô do meu pai. E ele falava, mas esse aqui é meu avô. Eu vou deixar isso aqui, no meu quarto, para quando os meus amigos vierem na minha casa, vão conhecer o meu avô. Olha, estava conectado com o pai do pai, né? Então veja como essa transcrição transgeracional epigenética reverbera para o clã ao ponto da gente dizer, ah, não, era meu avô. Como se ele fosse realmente o bisavô, né? E então, é engraçado você falando agora, porque essa quebrada que ela atende a minha... Aqui. Trancou um pouco. Oi, tá ouvindo? Volta agora. Trancou, agora tô ouvindo. Então, e aí eu tava ontem com ela e ela falando do Lucas. Ela falou, Lucas, tem uma coisa ali que eu ainda não compreendi o que é. Mas é uma coisa muito forte. E olha o Lucas com 5 anos passando com quiroprata, porque é o movimento da cabeça que ela vai fazendo. Ela faz até por dentro da boca. E aí você falou isso agora, eu falei, nossa, será que deve ser alguma coisa ainda do sistema que ele está conectado? E aí eu falo, ai, que bom que ela vai fazer agora a biopsicogenealogia, vai conseguir. Sim, maravilhoso. Até falei com a Vanucci, né, que é uma colega nossa também, ela é do dental e da psico, e o Ivan Bonaldo, que é nosso colega, né, ele é microfisioterapeuta, vai fazer o Congresso das Leis Biológicas, então quem está nos assistindo aí aproveita, se inscreve, porque são palestras incríveis. E ele no Instagram dele hoje deu um depoimento, ele fez uma decodificação de um dentinho de leite da filhinha dele, e fez todo sentido, né? Então, por que os nossos filhos têm aí cárie em dente de leite? Não é por acaso, né? Tem aí a ver com conflito do pai ou da mãe, do pai ou do sistema da mãe. Então, ele dá esse depoimento no Instagram dele, é Ivan_Bonaldo, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre os dentes, né? Um depoimento dele mesmo, ele fez agora essa semana a decodificação do dentinho da filhinha dele. E aí ele diz, né, o quanto fez diferença, porque o dente manifestava um conflito que ele não esclarece qual, mas que estavam vivendo na família, né? E a criança, então, manifestou-se de forma de cárie. É incrível. E as crianças manifestam. Eu lembro que a Camila falou até da filha, né? Elas estão ali o tempo todo, estão muito conectadas, as crianças. Minha filha de 7 anos chora dizendo que quer. Que queria ter os bisavós. Uhum. Então, nos convida para ir nos túmulos, né? É bem interessante essa conexão. A gente diz que os cemitérios não serão mais os mesmos depois da psicogenealogia, porque existem atos simbólicos bem interessantes que a gente faz no cemitério, né? Que é uma conexão. Agora, precisa entender, principalmente porque ela tem 7. Até os 7, ela está diretamente ligada ao transgeracional. Então, precisaria ver, ela tem alergia de pele, mania com roupas justas ao corpo, como se fosse um toque. Então, teria que ver o que aconteceu
que de repente essa criança se conectou com algo, eu não sei se ela gosta de roupa justa ou ela não gosta de roupa justa, né? Faz toda a diferença. Então teria que ver o que alguém passou que ela acessa essa memória. Porque ela, aos 7 anos, ela não tem consciência ainda, né? A gente diz que ela reverbera numa onda mental que está conectada com o inconsciente familiar. Por isso que muitas vezes ela traz informações do clã. Então, o que ela manifesta em relação ao toque, ao comportamento, alergia, enfermidade, sintoma, tem a ver com o teu sistema familiar. Então, para a gente descobrir o que é, a gente vai para o genossociograma, monta o genossociograma, vê a simetria, né? Aí a gente calcula nome, data de nascimento, concepção, morte, um monte de coisa para a gente ver. E aí você vai buscar na história de vida dessa pessoa qual foi o conflito dela, para ver por que essa criança manifesta esse sintoma, né? Que aí é o vermelho. Às vezes ela quer mostrar quem foram eles, né? Talvez ninguém não saibam, porque são histórias às vezes que a gente não conhece. E aí, às vezes, ela tem algo ali que eles viveram que precisa olhar. E se não olhar, talvez agora ela esteja falando, vamos conhecer quem que eram meus bisavós, né? O que eles viveram. E talvez seja um movimento para ir atrás um pouquinho de reconhecer a história deles, né? Isso. Ela diz aqui que ela não gosta, que ela fez a micro e descobriu um aborto espontâneo de um filho da Camila, talvez, gemelar dessa menina, né? Então, a tua filha, então, seria uma gêmea evanescente, né? O gêmeo evanescente tem muitas vezes esse comportamento de usa, às vezes, um paninho, compra 2 coisas, recebe 2 coisas, tem sensação de ver alguém ou de que falta alguém, né? E muitas vezes está atrelado a outras mortes no sistema. Então, talvez esse próprio aborto que aconteceu pode estar relacionado com alguma outra morte no sistema, né? Por ela estar mergulhada no autoconhecimento. É bem isso, a gente faz isso pelos filhos, né? E para nós. Mas para nós, porque a gente reverbera para os filhos, né? Então é isso. Só que os filhos nos escolhem. Então ela veio para você mesmo olhar. Então... Sim, com certeza. Bem-vinda, com certeza. Camila. Eu só digo isso. Bem-vinda. Todas nós. Muito bom. Que bom que você está junto comigo. Eu que agradeço, gente. Mais uma noite. Alertando aí, mais uma vez, da biopsicogenealogia, pouquíssimas vagas. Laura Alonso em São Paulo, oportunidade única. Quem quer informações, manda aqui no privado do Instituto, manda no Instituto, no Psicogenealogia Liz. A gente manda todas as informações para vocês, porque se você sentir um chamado, vai, confia. Vai. Né? Porque a energia está aí, só chamando. E ele fala muito dessa sincronicidade, o quanto que você está presente e atenta a estes chamados. E aí muita coisa vai mudar. É verdade. É isso aí. Se for por causa do dinheiro, a Verônica sempre faz um mesh, né? Opa. Se você quiser fazer os dois, a gente faz um combo, enfim. Dá para todo mundo. Que é de São Paulo, quem for de São Paulo, dia 1º de outubro, eu vou fazer um workshop de psicogenealogia. Uau! Muito dia legal. 1º, eu acho que vai ser numa segunda-feira. Então, já estão convidados também. Manda aí também que eu mando informações desse workshop, tá bom? Delícia. Gratidão, Lê. Beijo, querida. Beijo. Boa semana para você. Uma ótima recuperação aí pro seu filho, hein? Que coisa. Sim. Foi uma reparação. A gente já viu. Senhora amada. Bom beijo. Descanso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.